Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Separei aqui pra vocês um cortezinho da Band do programa Jogo Aberto com a Renata Fã e Denilson Show, falando da final da Copa do Brasil, falando já do jogo da volta no Morumbi e também um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil com as últimas notícias do Flamengo. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal Jogo Aberto, link na descrição, e também da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E o Sampaoli, hein? O Landim vai segurar o Sampaoli? Olha só as últimas informações que temos aqui no vídeo. Vamos lá, simbora, deixa eu voltar aqui com o Dorival Júnior falando, hein? Não tem nada a ganho. O campeonato não está definido, eu conheço o adversário que está do lado de lá. Nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje, se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição que será muito importante para o clube. O Dorival Júnior sabe muito bem o que é ganhar uma Copa do Brasil, já tem esse título aí com mais times e agora precisa frear esse ímpeto, porque um resultado muito bom de 1-0 no Maracanã, pouca gente imaginava que o São Paulo sairia vitorioso da casa do adversário e agora pode empatar, enfim, tem alguns cenários mais favoráveis para a partida final, mas também não pode achar que já está tudo definido. Não, até a coletiva do Dorival pós o jogo lá, e ele tem experiência, até porque conhece o time do Flamengo. Eu falo muito aqui dessa questão dos dois jogos, né? Você voltar vivo para o jogo definitivo, que é o caso da final da Copa do Brasil em casa, conseguir ali uma vitória importante, mas uma vitória que também não deixa você entrar em campo desligado. 1-0 é um resultado facilmente irreversível pela qualidade que o Flamengo tem. Então vai ser uma grande decisão no próximo domingo. A minha preocupação, Loirão, é o Campeonato Brasileiro. É você olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, ver o São Paulo a 4 pontos da zona de rebaixamento, não consegue jogar bem nesse segundo turno, não consegue vencer fora de casa nesse segundo turno, um time abaixo do esperado, é que você tem aqui uma grande possibilidade de títulos e aí mascara um pouco o que vem sendo feito no Campeonato Brasileiro, que é muito preocupante, pelo menos na minha opinião. Depois de domingo pode se preocupar à vontade com o Brasileirão, tem tempo ainda para isso, mas a Copa do Brasil é agora ou nunca. Ou nunca não, né? Ou vai ter que esperar outra edição. Bom, vamos falar do Flamengo, porque a pressão é muito grande para cima da diretoria. Muitos torcedores querendo que Sampaoli seja demitido. Eu não tenho nada a ver Semana de crise e silêncio no Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar amanhã o Goiás na Serrinha pelo Brasileirão. O time de Sampaoli está a 12 pontos do líder Botafogo. Como o treinador não repete escalações e não há uma equipe titular definida, não dá nem para dizer que o Fla vai ter um time reserva em campo. Pode ouvir isso. Tudo ainda é um mistério. Apesar do confronto com o Esmeraldino... Eu tenho uma ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que, corpo técnico, estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo do São Paulo. Estaremos pendientes. Com muita ilusão. Gabriel publicou nas redes sociais uma mensagem de esperança aos rubro-negros, demonstrando que acredita numa virada. O meia Arrascaeta foi na mesma linha e postou: se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena. O uruguaio tem lesão na coxa e segue passando por um tratamento intensivo. O atacante Luiz Araújo está no mesmo processo. Os dois já fazem trabalho em campo, mas com a presença de fisioterapeutas. São tratados como dúvidas para o duelo com o tricolor paulista. Sim, espero que Arrasca se recupere e se pode jogar melhor. Sim, espero que o Arrasca se recupere e possa jogar, mas temos que saber lidar com a realidade que temos e dar a cara, porque a realidade hoje não faltou argumentos. Desde a projeção até a execução, porque, como foi o segundo tempo, podíamos ter ganhado a partida tranquilamente. Nos faltou um pouco de fúria. Tranquilamente, nos faltou um pouco de fúria. Mesmo mostrando uma relação estremecida e distante com o elenco, Sampaoli foi mantido no cargo, pelo menos até domingo. Dificilmente o argentino vira o ano no Ninho do Urubu. Vale lembrar que o comandante é o 9º treinador da era Rodolfo Landim.
Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. A crise no Flamengo é reflexo das escolhas da diretoria. O treinador tem sua parcela de culpa. O elenco milionário também precisa apresentar mais ao torcedor para salvar o ano em 90 minutos. Parece muito e pouco ao mesmo tempo, é um jogo apenas. Mas você pode ir da glória até um lugar em que o Flamengo não está acostumado a habitar nos últimos anos. Porque se o Mengão não ganhar a Copa do Brasil, dificilmente vai vencer o Brasileiro, pela distância que tem aí para o Botafogo, tem Palmeiras, enfim. E, de repente, pode acabar o ano sem nenhum título, sendo que disputou inúmeras conquistas com o Vitor Pereira, depois chegou o Sampaoli. Então, é tudo ou nada, não tem outro caminho. Não tem outro caminho e pode ser o último jogo do Sampaoli. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, me arrisco em dizer que o Sampaoli não continua, até por toda essa manifestação, principalmente do torcedor, manifestação e comentários do meio de comunicação em relação ao que o Sampaoli vem fazendo. A coletiva dele pós o jogo, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, quando ele fala do DNA, que ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar da forma que ele gostaria, tá demorando fazer esse time jogar dessa forma, e aí todos aqueles problemas internos que aconteceram dentro do Flamengo, difícil de ser administrado, difícil a continuidade desse ambiente saudável, porque estamos falando de agressão, de preparador físico, que faz parte da comissão, fazia parte da comissão do Sampaoli. Então, com esse combo, todas essas coisas que aconteceram com o Flamengo, faz com que o Flamengo entre muito mais pressionado nessa decisão da Copa do Brasil. Pressionado, e o Sampaoli realmente, acho que não é só a questão do emprego, mas é de mostrar para a torcida que ele tem condições de encontrar alternativas, que ele pode montar. Por exemplo, ele fez um jogo maravilhoso contra o Fluminense na própria Copa do Brasil, era um confronto direto. Depois ele vai lá e escala bem o time contra o Botafogo, vence no Newton Santos. Mas fora isso, ele tem poucos jogos em que o torcedor marca na memória ou tem aí para se apegar. E é uma pena, porque é um timaço do Flamengo, não é? E eu sempre digo que no mata-mata, quando você joga diante do seu torcedor, é o momento mais esperado pelos jogadores. Você está ali com apoio direto das arquibancadas. Não aconteceu isso para o Flamengo. O torcedor foi lá, o time não correspondeu. E agora tem essa missão ingrata de ir no Morumbi, com uma torcida do São Paulo que está em êxtase, completamente fechada com o time, vai ter que enfrentar o adversário e esse apoio do torcedor. Um adversário que está com confiança, um adversário que está sabendo jogar aos seus domínios, é um time muito bem organizado pelo Dorival. Vale lembrar, né, que já no primeiro, segundo, terceiro jogo, ali, os primeiros jogos do Dorival, a gente já falava dessa mudança de organização do São Paulo, né? E essa organização, ela permaneceu. A gente pode questionar aqui performance de ganhar ou perder, jogar bem ou jogar mal, mas é um time muito, muito bem organizado. Mostrou no Maracanã e com certeza no Morumbi que a festa vai ser melhor do que foi quando o São Paulo conseguiu aquela vitória, reverter um resultado que foi contra o Corinthians. Então vai ser uma festa muito bonita, ingressos esgotados, o torcedor vai estar apoiando o time e com certeza o São Paulo vai dar essa resposta para esse torcedor. É o São Paulo que, vale lembrar, para chegar até esse momento de decisão com o Flamengo, passou por dois rivais. Primeiro pelo Palmeiras e depois pelo Corinthians, o que torna mais ainda interessante esse momento de final de Copa do Brasil. Do Flamengo nessa parte da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e o Flamengo treinando agora de manhã no Ninho do Urubu. A atividade começou 9 horas da manhã e fica a expectativa para essa semana decisiva. Domingo tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, mas antes disso, nessa quarta-feira, o Flamengo encara o Goiás pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o voo será hoje, 4 horas da tarde, para Goiânia. Para esse jogo, o técnico Sampaoli não conta com o Gabigol. Ele foi expulso na partida diante do Atlético Paranaense, então está fora, fica à disposição então para a final de domingo. O lateral Wesley também não joga, suspenso pelo 3º cartão
amarelo. Arrascaeta, Luiz Araújo também são 2 desfalques, mas esses 2 atletas que têm lesões musculares estão sendo preparados. A expectativa é que a dupla fique à disposição para o jogo de domingo, mas é aquilo, meio que no sacrifício, porque são lesões ainda graves mesmo. O Arrascaeta vem trabalhando ali em tempo integral para tentar ficar à disposição. Ele mesmo ainda acredita no título. Até conversei com alguns torcedores por aqui sobre esse possível retorno do Arrascaeta e muitos falando que é muito necessário que ele vá para o sacrifício, porque ele é o cérebro dessa equipe do Flamengo. Então, muitos apostando que o título só vem se o Arrascaeta jogar. Essa é a expectativa, então, para o jogo de domingo. E só para a gente fechar também, o Flamengo pagou uma multa ao STJD para contar com o Gerson no jogo do final de semana. Isso porque ele foi expulso contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, cumpriu suspensão automática, mas a pena dele foi para o pleno do STJD. Então, para não correr nenhum risco de mudar essa pena para ele, o Flamengo preferiu fazer esse pagamento. Mas é isso, Flamengo focado, semana decisiva, Sampaoli pressionado, mas o Flamengo tentando recuperar as forças, principalmente para o final de semana, mas antes tem Campeonato Brasileiro no meio do caminho. Bruno, Mari... Tá aí, galera, vídeo top com as últimas informações do Flamengo, direto do Rio de Janeiro. Olha só que imagem maravilhosa do Rio de Janeiro, né, cara? As bandeiras do Flamengo tremulando, tremulando, e o vento soprando no Rio de Janeiro. Dia lindo, tá quente pra caramba lá, hein? Muito bem, atualização da situação de Arrascaeta. Meia corre contra o tempo para jogar a volta da Copa do Brasil. Ele e também o Luiz Araújo. Galera, seria muito importante, cara, este reforço, hein? A volta do Arrascaeta. Será que ele vai estar à disposição? Será que ele vai conseguir jogar contra o São Paulo? Seria muito bom, galera. Sei que o Flamengo não está jogando nada, o momento é péssimo, é ruim, só que o Arrascaeta faz diferença, cara. Se ele conseguisse jogar esse jogo, faria uma total diferença para nós, né? Ele e o Bruno Henrique estando bem, seria grandes reforços. Só que, cara, nós temos também que analisar que o São Paulo venceu o Flamengo jogando somente no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo não jogou nada, cara. O Flamengo jogou melhor no segundo tempo, só que a fase é tão ruim, a pontaria é tão ruim, eles não conseguem chutar no gol, então por isso que o Flamengo não conseguiu fazer o gol. O Cebolinha ficou na cara do gol e não chutou no gol, deu passe errado, uma chance incrível que a gente perdeu de empatar o jogo com o Cebolinha. Um exemplo só, né? Mas assim, o Flamengo tem que chutar mais no gol, cara. Qual que é a orientação do Sampaoli para o jogador? Não dá para entender, né? Desde a saída de bola, a posse de bola do Flamengo é na defesa. Fica tocando bola com o goleiro, com o meio campo. Isso não existe, isso não pode continuar. O Flamengo tem que ir para cima desde a hora que o juiz apita no primeiro minuto e finalizar, tentar fazer o gol. Se o Flamengo faz um gol no São Paulo no primeiro tempo, cara, tá tudo em aberto. É um gol só de diferença. Dá para buscar. Temos que acreditar. Eu falo que temos que acreditar porque eu sou torcedor. Eu ainda acredito, cara. O futebol é imprevisível. Tem dia que nada dá certo. E tem dia que tudo pode dar certo, né? A fase é ruim, o momento é difícil, mas futebol é futebol. E o Flamengo, cara, se o Arrascaeta for jogar, se o Bruno Henrique estiver bem, tudo pode acontecer, galera. Até mesmo o Pedro, que tá numa fase ruim, Gabigol, tudo pode acontecer. Para muitos aí que já estão dando título, né, para o São Paulo, para a torcida do São Paulo que estão zoando o torcedor do Flamengo, o Cicinho, por exemplo, já pôs a faixa lá no programa do SBT, né? Então, assim, cara, para eles, o São Paulo já é campeão. O Flamengo tem que correr atrás, cara. E a diferença não é muito grande. É um gol só. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras e fui!